4 informações que seu cliente precisa saber antes de entrar em recuperação inicial. Meu caro colega, seja bem-vindo ao 31º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Iniciais. Esse episódio, especialmente, pode ser um divisor de águas na sua caminhada, porque eu quero compartilhar com você 4 informações centrais do ponto de vista prático de quem está no dia a dia com recuperações iniciais. 4 informações que você precisa compartilhar com o seu cliente ao seu cliente decidir ingressar com o pedido de recuperação inicial. Essas 4 informações são oriundas do mercado, de quem está no dia a dia com recuperações iniciais, de quem está atendendo clientes, de quem está promovendo recuperações iniciais, aprovando planos de recuperação, dialogando com o conjunto de credores, enfim, de quem está na prática forense. Então vai lá, pega uma água, um suco, um café e vem conversar comigo. A quem se destina esse episódio e essa linha editorial? Se destina sobretudo a advogados que pretendem trabalhar com recuperação inicial, também contadores e, claro, o empresário que está com dificuldade, o produtor rural que atravessa um cenário desafiador, também está convidado a vir aqui compreender esse contexto. Essa é uma área singular e especialmente importante do direito porque pretende oferecer as condições para a superação de um cenário de crise. Então, se destina esse episódio e essa linha editorial aos advogados, contadores e também aos empresários e produtores rurais que atravessam um cenário de crise e querem compreender melhor esse instrumento oferecido pela Lei 11.101. Dizendo isso, eu acabo por dizer para quem não se destina esse episódio, e eu vou longe, não se destina a curiosos, não se destina ao sujeito que está se preparando para a carreira pública. Eu não vou aqui comentar artigo por artigo da Lei 11.101. A minha intenção é pavimentar o caminho para quem quer trabalhar com recuperação inicial e não fazer um estudo teórico da Lei 11.101, tá bem? Então, bem pavimentado esse início. Se você gostou desse tom, se você gostou desse tema, já curta esse vídeo. Se você ainda não segue o meu canal, meu caro colega, tá na hora de seguir, já se inscreve no meu canal e me acompanhe, porque o meu propósito é criar um ecossistema que facilite o seu trabalho com recuperações iniciais. Tá bem? E esse episódio, 4 informações que o seu cliente precisa saber antes de entrar em recuperação inicial, é extremamente relevante porque eu vou compartilhar informações cruas. Eu não vou dourar a pílula, eu não vou aqui fantasiar o processo de recuperação inicial, eu vou abrir o processo na sua prática, no seu cotidiano, tá bem? Então olha só, primeira informação, vamos lá, primeira informação relevante. Meu caro colega, processo de recuperação inicial não é simples, não é mamão com açúcar, você não pode vender uma recuperação inicial como se fosse algo tranquilo para o seu cliente. Ora, a recuperação inicial vai alcançar um deságio de 90% e você não vai ter nenhum estresse. Fake, isso é mentira. Não é simples alcançar um deságio na aprovação de um plano de recuperação inicial. O processo de recuperação inicial traz sim o estresse e se puder evitar uma recuperação inicial e prosseguir nas atividades, a minha recomendação técnica é evite recuperação inicial. Com isso, eu acabo por construir um argumento sólido para decidir pelo ingresso em recuperação inicial. O que eu estou querendo dizer com isso? Ora, se não existe alternativa para o prosseguimento das atividades, logo, recuperação inicial é um bom remédio. Recuperação inicial se presta, portanto, para resolver o endividamento grave e a proteção de bens essenciais. Tá bem? Logo, se eu consigo prosseguir nas minhas atividades, seja rurais, seja na minha atividade empresária, sem a proteção judicial, eu devo prosseguir sem recuperação. Por quê? Porque a recuperação judicial vai trazer o olhar do Poder Judiciário à empresa. O olhar do Poder Judiciário, o olhar do Ministério Público, o olhar do administrador judicial e o olhar atento dos credores. Você vai colocar a empresa no radar de um conjunto de atores que estão ligados, atentos
ao que a empresa vem fazendo. É claro que a empresa segue sob a condução do sócio, a empresa segue sob o comando do sócio. Agora, você não vai acionar esse remédio jurídico se não for absolutamente necessário. Essa é a primeira informação e com isso eu já separo o amador do profissional. Com isso, eu já esclareço na prática qual é qual é a pertinência, como é que eu posso lhe explicar, meu querido colega, qual é o vigor de uma recuperação judicial. Tá bem? Primeira informação central. Segunda informação importante que você precisa compartilhar com o seu cliente. A finalidade do processo de recuperação judicial é a preservação da empresa, a preservação da sua atividade econômica, a preservação dos postos de trabalho. Eu costumo compartilhar com os meus clientes, inclusive, o teor do artigo 47 da Lei 11.101, porque o artigo 47 dispõe do vetor principiológico primeiro. Olha que bonito isso! Olha que bonito! O vetor principiológico primeiro da RJ, o primeiro princípio a iluminar o processo de recuperação judicial, que é o princípio da preservação da empresa. Isso você precisa compartilhar com o seu cliente, porque na realidade o seu cliente não domina a recuperação judicial. O seu cliente só sabe de recuperação judicial por notícias esparsas. Logo, você precisa explicar que, por exemplo, recuperação judicial está para a empresa, o que uma reclamatória trabalhista estaria para o trabalhador. O intuito da reclamatória trabalhista é um intuito protetivo, assim como o intuito do processo de recuperação judicial é proteger a atividade econômica. E aí, a melhor forma de explicar isso é mostrar o texto de lei, compartilhar o artigo 47 da Lei 11.101 e o cliente vai compreender a dinâmica de uma RJ. Segunda informação importante, portanto, compartilhe com o seu cliente qual é a finalidade da recuperação judicial, que é a preservação da empresa. É em razão dessa finalidade que a recuperação judicial vai proteger os bens essenciais da recuperanda, os bens essenciais que são imprescindíveis para o prosseguimento da atividade da recuperanda. Por exemplo, em uma empresa de transportes, um caminhão, transportes urbanos, um ônibus. Uma empresa, um supermercado tem veículos da mesma forma. Um produtor rural tem implementos agrícolas em alienação fiduciária. A recuperação protege. Esse é o chamado stay period, protege por 180 dias prorrogáveis uma única vez. Portanto, a primeira informação que você vai compartilhar com o cliente não é mamão com açúcar. Recuperação judicial não é simples, não é fácil, é um processo que traz um estresse e só pode ser acionado caso seja imprescindível. Segunda informação que você vai compartilhar com o seu cliente, olha como eu tô animado com esse vídeo. Se você tá gostando, já curta o vídeo. Quer conversar comigo? Já escreve aqui embaixo uma opinião, já compartilha comigo qual a sua compreensão do que eu estou dizendo. Eu estou dialogando com a sua inteligência. Eu estou conversando com você sobre os vetores práticos mais relevantes da atuação do processo de recuperação judicial. Então, já escreve para mim aqui abaixo a sua opinião sobre a nossa conversa. Então, a segunda informação importante é o propósito da recuperação judicial, o propósito do processo de recuperação judicial é a preservação da atividade econômica, a preservação da empresa. E eu estou recomendando aqui você a trazer o artigo 47 para a mesa e compartilhar com o seu cliente. O seu cliente passa por um cenário desafiador. Seguramente, do ponto de vista anímico, ele passa por desafios que a gente que não passou por isso não consegue dimensionar. Eu estou há 12 anos trabalhando com recuperação judicial, já vi muita coisa nesse mercado e eu sei que no momento de decisão, no momento de crise, o empresário está aflito, está nervoso, está angustiado, não dorme bem, não tem uma relação tranquila com os seus sócios, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais. E esse contexto, ele precisa de informação. Ele não precisa ser adulado. Ele precisa ser bem informado, ele precisa receber os esclarecimentos necessários para tomar uma decisão. Aliás, um dos maiores problemas nesse momento é a ausência de decisão, é a omissão ao decidir. Portanto, você precisa também alertar o seu cliente dessa variável.
Eu já vi um cliente demorar para decidir pelo ingresso em recuperação inicial e ver a empresa ruir. Porque de um momento para outro as execuções começam a chegar. E se o empresário não tem uma estratégia clara para esse conjunto de execuções, virtualmente ele vai ter o seu caixa esvaziado. E perdendo o controle do caixa, ele perde o controle da empresa. E as execuções esparsas tornam difícil o segmento. A recuperação inicial oferece um concurso de credores, uma reunião forçada dos credores e um processo único que administra esse conjunto de conflitos. E isso faz com que a empresa esteja amparada pelo direito para não pagar os seus débitos e construir o seu erguimento. Esse é o segredo da recuperação inicial. Portanto, a segunda informação importante a finalidade de uma recuperação inicial é preservar o agente econômico. Luz no artigo 47. Mas a informação mais importante que você tem que compartilhar com o seu cliente é a terceira desse episódio. Essa terceira informação vale ouro e eu quero aqui que você, se não está prestando absoluta atenção, vai lá, pegue uma água, eu vou abrir aqui a minha água também, pegue uma água, pause esse vídeo, curta esse vídeo, vou dizer mais. Se você é advogado e está gostando desse vídeo, encaminhe esse vídeo para um colega do seu escritório. Encaminhe esse vídeo para a sua esposa, que também é advogada, ou para seu marido, que também é advogado. Encaminhe esse vídeo para quem você quer ver trabalhando com recuperação inicial. Eu dedico o meu dia a dia a dois grandes propósitos. Primeiro, o trabalho forense, a atividade dia a dia com recuperação inicial e mediação, manhã, tarde e noite. Estou abrindo uma frente para atuar também com recuperação extrajudicial, tá bem? Então, essa é primeiro eixo de atuação no meu dia a dia. E assim, dia a dia mesmo, 7, 8 horas da manhã eu estou no escritório e saio de noite, tá bem? É por isso que eu gravo esses episódios quando eu tenho tempo, porque isso é algo que tem me faltado, tempo. Tá bem? Mas eu tenho dois vetores de atuação. O primeiro é a prática em RJ. O segundo, a coordenação de um ecossistema informacional de recuperação judicial. Informacional e de formação. E nesse ecossistema eu incluo o Fórum Permanente de Recuperação Judicial, que reúne advogados do Brasil inteiro que estão trabalhando com recuperação judicial ou pretendem trabalhar com recuperação judicial. É um fórum extraordinário que reúne advogados e administradores judiciais, contadores do Brasil inteiro. E a gente discute questões práticas que envolvem esse processo extraordinário e cada vez mais relevante para evitar falências de empresas. Empresas viáveis que sem recuperação inicial não teriam como superar um cenário de crise. Tá bem? Esses são os meus dois trabalhos, os meus dois objetivos diários. E aqui eu vou entrar na prática em uma terceira informação que compõe esse conteúdo, que é a mais relevante. Terceira informação diz respeito ao seguinte: olha só, vem comigo aqui. Há três condições, olha só, há três condições objetivas que devem estar presentes para que valha a pena uma recuperação judicial. Diante do caso concreto, meu caro colega, você precisa apreciar três condições que, se presentes, permitem, ou melhor, exigem uma recuperação judicial. A primeira condição é a necessidade de proteção de bens essenciais. Você vai analisar o caso concreto e perceber, ora, é necessário proteger um maquinário agrícola que está em alienação fiduciária? É necessário proteger caminhões de uma transportadora que estão em alienação fiduciária e virtualmente serão objetos de busca e apreensão? É necessário proteger uma área de terra que está em alienação fiduciária com o risco de consolidação da propriedade fiduciária? Sendo necessária a proteção de bens essenciais, você vai dar um cheque. Check. Talvez a recuperação judicial resolva seja importante para equacionar esse problema. Não tendo nenhum bem essencial a ser protegido, não tendo nenhum bem que exija esse cuidado maior, talvez você possa endereçar esse cliente em crise para a mediação no Sejusc empresarial ou em uma câmara privada. Se você não tem a necessidade da proteção de nenhum bem,
talvez você possa construir uma boa negociação no âmbito da mediação. Agora, é necessária a proteção de bens essenciais? A RJ se coloca como a melhor alternativa. Segunda condição importantíssima, que exista uma dívida que exija a repactuação. Ou seja, exista dívida da empresa que você precise negociar. Ora, se não tem uma dívida, se não tem um coletivo de endividamento, se não tem um quadro de credores, se não tem dívidas dispersas que exigem uma negociação, também não é caso de recuperação judicial. E a terceira condição, que está ligada à segunda, na realidade eu poderia dizer duas condições, mas eu dividi aqui para fins meramente didáticos. Você precisa ter dívidas concursais para dirigir uma recuperação judicial. Você não pode ter apenas dívidas, por exemplo, dívidas tributárias. Então, o cliente tem apenas dívidas tributárias, deve 10, 20, 30 milhões para o fisco estadual ou federal e quer uma recuperação judicial. Recuperação não vai resolver. Por quê? Porque você precisa que o cliente tenha dívidas que se submetam ao concurso de credores. Marcelo, quais são as dívidas que se submetem ao concurso de credores? Eu vou aqui só traçar panoramicamente. Eu posso tratar isso em outro vídeo, mas vamos lá. Dívidas trabalhistas, dívidas com garantia real, dívidas quirografárias e dívidas com MEs e EPPs. Por exemplo, dívidas bancárias, dívidas com fornecedores. Todas essas dívidas se colocam como concursais. A regra é a concursalidade. Isso está lá no caput do artigo 49 da Lei 11.101. A exceção é a extraconcursalidade. As exceções mais verificadas na prática, dívida tributária, dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária. Então, quais são as condições, Marcelo, para o ingresso em recuperação judicial? Primeiro, necessidade de proteção de bens essenciais. Segundo, dívidas que exigem uma repactuação. Terceiro, dívidas concursais. É imprescindível que existam dívidas concursais, porque são essas as dívidas que serão objeto de negociação no plano de recuperação judicial. Agora sim, se você vem até aqui comigo e ainda não curtiu o vídeo, pelo amor de Deus, faz um comentário aqui também. Vamos seguir dialogando, porque isso é um tema que não se esgota. Eu poderia abrir várias janelas aqui nesse episódio, mas eu quero só traçar as informações imprescindíveis que o seu cliente precisa saber para decidir pelo ingresso em recuperação judicial. E a primeira informação é: o processo não é simples, não é fácil, não tem fantasia, não tem mágica, tá bem? A segunda informação: o princípio da preservação da empresa ilumina todo o processo. Terceira informação importante: há 3 condições objetivas para você analisar a empresa que está refletindo, analisando o cenário de RJ: necessidade de proteção de bens essenciais, necessidade de repactuação dos compromissos e compromissos que se submetam ao plano de recuperação judicial. A grande mágica nessa terceira informação é a seguinte: a empresa tem a necessidade, vem comigo que isso é interessantíssimo, a empresa tem a necessidade de transformar dívida de curto prazo em dívida de longo prazo? Se a resposta for positiva, tens aqui uma variável importante para decidir pelo ingresso em recuperação judicial. Eu vou repetir: a empresa tem a necessidade de transformar a dívida de curto prazo em dívida de longo prazo, ou seja, uma dívida de 6 meses, uma dívida de 12 meses, uma dívida de 18 meses, em uma dívida que tenha 12 meses de carência e pagamento em 96 meses. Se a empresa tem essa necessidade, liga o sinal amarelo ou o sinal vermelho para o ingresso em recuperação judicial. E a quarta informação absolutamente relevante que você precisa colocar na sua mesa. Veja bem, esse vídeo pretendeu ser cirúrgico. Eu não dei muita volta para abrir os argumentos que eu queria trazer para você. O quarto argumento, a quarta informação central que você precisa abrir para o seu cliente é a seguinte: é indispensável que ele faça o dever de casa. É indispensável que o empresário ou o produtor rural analise internamente as razões que levaram a empresa a esse cenário de endividamento. As razões que levaram a empresa a aumentar
o endividamento nos últimos 2, 3, 4 anos e fazer o que for preciso para reajustá-la, para a empresa não fazer mais esse endividamento e viver com as próprias pernas. Recuperação judicial não é apenas a reestruturação financeira. A recuperação judicial não oferece apenas as condições para o empresário transformar a dívida de curto prazo em dívida de longo prazo. A recuperação judicial tem o propósito, sobretudo, de oferecer as condições ao soerguimento do agente econômico, e isso exige uma reestruturação de índole operacional. Marcelo, me explica direito aqui, a recuperação judicial não diz respeito apenas a renegociar a dívida. Não! Recuperação judicial envolve duas grandes dimensões. A primeira, sim, a reestruturação do passivo, que é objeto de atenção de todos. A segunda dimensão, igualmente relevante, é a reestruturação de índole operacional, organizacional, administrativa, inclusive de gestão. O empresário precisa olhar para a empresa e perceber, ora, o que está dando errado? Como mês a mês aumenta o meu endividamento? Como é possível eu girar apenas com recursos de tomada de crédito? Será que o meu mercado mudou? Será que a realidade em que eu estou inserido também se alterou? Será que tem algum ponto cego na minha empresa que eu não estou percebendo? Roubo por parte dos colaboradores? Ou alguma tributação equivocada? Enfim, por que eu não estou competitivo? Essa análise de índole administrativa é o dever de casa que a empresa precisa fazer, porque se ela não fizer, ela vai fazer a reestruturação financeira, mas as dificuldades que levaram ao pedido de recuperação judicial vão persistir. E mais tempo, menos tempo, vai novamente se colocar a alternativa RJ. Por quê? Porque os problemas não foram resolvidos. Então, essas 4 informações, todas, veja bem, de ordem prática, são centrais em uma assessoria a um agente econômico em crise. Você precisa ser transparente. Entre adular o empresário e ser transparente e objetivo com ele, trazendo o cenário real, você deve ser objetivo e transparente. O empresário precisa estar com as informações mais relevantes para decidir, e você não pode se furtar a compartilhar essas informações pensando, por exemplo, em fechar o contrato. Aqui, no meu escritório, eu prefiro não fechar o contrato se for para desenhar um cenário fictício. Na minha opinião, mais vale a minha consciência tranquila do que um contrato que depois vai se converter em dores de cabeça, em cobranças por parte do cliente, em equívocos de compreensão. Eu faço sempre um alinhamento de expectativas muito duro com os meus clientes. Quando o meu cliente vem com um cenário que eu percebo ser um cenário que logo ali na frente vai virar uma falência, eu faço questão de registrar isso. Porque fazendo isso, eu estou alinhando expectativas com o meu cliente. O problema do cliente, o problema da empresa, o problema do produtor rural não é enfrentar um cenário de crise, não é eventualmente ter uma convolução em falência. O problema é não ter a clareza do desafio que se avizinha, do desafio que se vislumbra. E nesse sentido, transparência e integridade são valores centrais para quem pretende atuar no longo prazo. Se você é advogado e pretende trabalhar no longo prazo com recuperação judicial, avalie participar do Fórum Permanente de Recuperação Judicial. O Fórum Permanente de Recuperação Judicial é um fórum dedicado à atuação prática e ao compartilhamento de informações absolutamente relevantes sobre recuperação judicial. Apenas para você ter uma ideia, logo mais na próxima semana nós teremos uma reunião no fórum sobre como se constrói o plano de recuperação judicial do ponto de vista do deságio. E essa reunião terá um viés prático de quem já fez isso. Eu já fiz isso, meus colegas já fizeram isso, e nós vamos discutir na prática como aprovar um plano com deságio em uma RJ. Esse é o coração do Fórum Permanente. Compreender na prática a atuação de excelência em processos de recuperação judicial. Se você é advogado ou contador, avalie ingressar no Fórum Permanente. Se você está vendo esse vídeo na semana que antecede a imersão RJ, vai lá na minha bio do Instagram e veja se tem a imersão em andamento e se inscreva.
Nós vamos ficar 3 dias juntos discutindo como fazer o pedido de recuperação inicial, como fazer um atendimento de excelência com prospecção no meio, como aprovar um plano de recuperação inicial, seja de empresa, seja de produtor rural. Enfim, eu estou pavimentando um caminho para a sua atuação de excelência no mercado mais quente do direito. E se você gostou desse vídeo e ainda não o curtiu, faça agora, faça um comentário aqui abaixo e grande abraço. Vamos para cima.